Tá ok. Bem, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, de misericórdia, mais uma semana aqui nos encontramos em uma reunião de prece, de orações e de agradecimento. Agradecimento por mais uma semana aqui contigo, com nossos irmãos, na nossa casa de Bezerra de Menezes, trabalhando e pedindo pelos que precisam tanto. E por isso, Senhor, a nossa primeira palavra é gratidão, é agradecer pela vida, por tudo que nós temos. E a nossa segunda aclamação é no sentido de pedir pelos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas e aqueles que se encontram nos presídios ou preso, seja em qual for a prisão. Pedimos, Senhor, que olhe por todos esses irmãos e, se for do merecimento deles, que a nossa oração possa atingi-los a vibração positiva desse amor, que em comunhão contigo, o seu amor, com Jesus Cristo, que possa atingir todos esses irmãos, e pedimos também por todos os nossos irmãos da nossa casa de estudos de Bezerra de Menezes, todos nossos irmãos que se encontram em tratamento espiritual e médico, que essa falange maravilhosa, Dr. Bezerra de Menezes, possa ajudar todos aqueles que precisam. E, se for do nosso merecimento, que possam alcançar a cura, mas se ainda tiver que passar por um período ainda de dor, que possa ser aliviado, que possam receber um pouco da tua luz, um pouco do teu amparo e um pouco do teu amor. E assim, meu Senhor, nós te pedimos humildemente, em teu sagrado nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes e em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para iniciar nossos estudos na tarde de hoje. Que assim seja. Assim. Bem, vamos lá. Então, gente, semana passada, eu parei aqui, mas eu queria passar umas coisinhas aqui para você. Nós temos aqui uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que eu gostaria de passar para vocês, né? Como nossa casa é de Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele é nosso patrono. Nós temos aqui uma mensagem, foi psicografada por um médium. Está aqui, não sei se vocês estão vendo, Bezerra de Menezes. E a mensagem, ele diz: meus filhos, enquanto aguardam ansiosos pela descoberta de uma vacina que os imunize contra o vírus que atordoa a humanidade, não vos esqueceis da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. Isso é que nós temos estudado aqui, né, toda semana. Os princípios morais, o amor, a nossa proteção
nosso amparo, a nossa fortaleza vem de Jesus, vem de Deus, através dos princípios do Evangelho de Jesus, como está escrito aqui. Vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. Uma mensagem muito importante. Então, a imunização do espírito precede... Espera aí, 2 pessoas querendo entrar aqui, deixa eu ver. Maria Helena. Tá. A imunização do espírito precede a imunização do corpo físico. Quer dizer, nós já sabemos disso, que a doença começa no espírito, quer dizer, propriamente no perispírito, né? E o espírito ele é puro, mas o perispírito que levamos, ele é que realmente congrega todos os nossos pensamentos, ações e palavras, né? Então, precisamos o que? Imunizar o espírito. É o que nós fazemos se seguirmos os ensinamentos de Jesus. Então, a imunização do espírito precede a imunização do corpo físico, que nada mais é do que um espelho da nossa alma. E tem tudo a ver com nossos estudos, né, gente? Por isso que eu achei muito importante colocar aqui. Quanto mais o homem se inferioriza, com baixas paixões, baixos sentimentos, ódios, mais ele se fragiliza. Quanto mais ele se espiritualiza, mais ele se imuniza. Né? Nós estudamos isso. Quanto mais nós temos aquela áurea, aquela bondade, aquele amor no coração, a nossa áurea fica uma aura bonita, imunizada de todas as mazelas do mundo, de todas as maldades do mundo. Então, quanto mais ele se espiritualiza, quer dizer, nós, mais ele se imuniza. Embora distantes da imunologia perfeita, dada a condição evolutiva da humanidade, nós estamos num corpo ainda imperfeito, no mundo de provas e expiações. Então, nosso corpo ainda não é perfeito. Ainda caracteriza pelas paixões decorrentes do orgulho. Nós temos falado aqui, inclusive nosso estudo é orgulho, né? O egoísmo, as quais criam o campo mórbido favorável para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais. As espirituais são as obsessões, as perturbações espirituais. Então, nós sabemos disso, mas a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes não poderíamos deixar de colocar aqui. Eu li um site, gravei e falei, tudo que nós estamos estudando, né? Então, o homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma. Enquanto nós ainda não conseguirmos alcançar esse estado espiritual, do espírito perfeito, imune a todas as coisas da terra, nós precisamos ainda cuidarmos do corpo e da alma, atendendo às orientações da medicina da terra, mas, sobretudo, não olvidando os apelos da medicina do céu. Que nós sabemos que a medicina, gente, a medicina espiritual, ela é muito mais perfeita do que a medicina dos homens. Tanto é que André Luiz, ele, médico aqui na Terra, foi todo orgulhoso, dizendo, eu sou médico, eu posso ajudar. Ao quanto que os médicos espirituais disseram que a sua medicina aqui, ela não tem muita valia. E ele começou a trabalhar fazendo faxina, né? Todo mundo viu o filme, todo mundo... Quem leu o livro, leu, né? Mas quem não leu, vê o filme.
ele foi trabalhar como faxineiro, limpar o chão. Porque a medicina da terra, como nós falamos aqui, não levamos nada da terra, nem título, nada, nada, nada. Só o saber espiritual, só a prática do bem, só a bondade, só o amor, a caridade, a transformação espiritual, que é a evolução. Então, só isso que nós levamos. Então, André Luiz, médico, não, médico, você não é médico aqui, não. Aqui, só medicina não serve para a gente. Então, uma lição, né? Aquela ali foi uma lição de vida para a gente, né? Que estamos aqui, para não passar que ele passou, né? Os apelos da medicina do céu, que é muito superior, claro. A medicina divina, é de Deus, é de Jesus, o médico dos médicos. É Dr. Bezerra de Menezes. São esses médicos espirituais que trabalham para Jesus, que é o médico dos médicos. Então, através do uso diário dos remédios, da oração, é que eu falei tudinho. Para quem entrou agora, essa aqui é uma mensagem de Bezerra de Menezes. Então, olha só o que eu falo. Eu falo, às vezes, as pessoas falam, o Sérgio é chato, né? Ele fala, se você já orou hoje, se você já se alimentou espiritualmente hoje, eu sempre falo isso, né? Mas agora não sou eu que estou falando, é Bezerra de Menezes. Através do uso diário dos remédios, veja bem, da oração. Eu falei para vocês, sempre falo aqui, a oração é o maior remédio, é o maior poder entre o homem e Deus. É o maior poder. Não existe outro. É o intermédio entre o homem e Deus. É como nós falamos com Deus, nos dirigimos a Deus. Então, está escrito aqui, o remédio da oração. Então, quando eu falo, se você se alimentaram hoje, espiritualmente, ou se você tomaram café, mas se alimentaram espiritualmente, sempre falo isso, né? Deve falar, esse Sérgio é muito chato, toda semana ele fala isso. Ou então bota Jesus orando, né? Jesus orando de joelho. Por que nós não podemos também nos ajoelharmos a Deus? Não é humilharmos, é subordinarmos, aceitar que Deus é o poder único, todo-poderoso, que tudo pode. Então, remédio da oração. Do amor, né? Tudo que eu falei, né? Eu não. Está no Evangelho, né? Eu não sei nada. Remédio da oração. Do amor, da humildade, nós estamos estudando, né? Do orgulho, da humildade, do perdão e da caridade. Isso aí é vacina espiritual para todos os males da terra, não só físico, mas espiritual, como estava dizendo acima. O espiritual é o quê? É a obsessão. Então, da caridade, né? Vacine o corpo, sim, quando houver a vacina. Não esqueçam, porém, de vacinar a alma. A alma, ela sim, é a mais importante e nós negligenciamos isso. Então, está escrito aqui, os remédios da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Então, não esqueçam, porém, de vacinar a alma. Então, quando tiver a vacina, vamos vacinar, mas não esqueçam a vacina da alma, que é a oração, que é o amor, a caridade. São as singelas recomendações do nosso coração em nome do Cristo Consolador. Bezerra de Menezes. Isso aqui foi uma mensagem psicografada, não botei aqui o nome. Na hora de gravar, eu apaguei, eu não coloquei. O nome do médico que recebeu essa mensagem de Bezerra de Menezes, muito linda. Não poderia deixar de colocar aqui, porque é tudo que nós estamos estudando, né? É tudo que eu falo para vocês, tudo que eu insisto, né, nessa questão da oração, foi tudo que Bezerra de Menezes mandou essa mensagem. Se eu não me engano, foi agora, dia 2, é recente essa mensagem. Então, vamos voltar ao que nós estamos estudando. Nós paramos aqui. Sim. Gente, semana passada eu dei um exemplo
E eu queria, assim, ler como realmente foi essa passagem. Eu falei do rico e do pobre, e essa passagem bíblica, a parábola do rico e Lázaro, está dentro realmente da nossa sequência, mas não está nesse capítulo, mas eu peguei para colocar aqui, porque eu comentei, mas eu gostaria só de ler, que eu falei de Lázaro, que vivia comendo migalhas que caía da mesa do rico, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? Eu coloquei melhor, porque eu falei assim, que eu lembrava, né? Quando eu era evangélico, lia a Bíblia, né? Leio ainda, né? Então, o resumo da parábola do rico e Lázaro. Em certa ocasião do seu ministério, Jesus contou a história de um rico e um mendigo. Essa história também é conhecida como a parábola do rico e Lázaro. O rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente com fartura e banquetes diários. Havia também um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao rico. Esse mendigo desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Eu comentei isso. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 21. Então, talvez, por conta da condição precária em que vivia, ele era portador de doença de pele. É a história de Lázaro, né, gente? Nós temos a história de Lázaro, tanto é que é Lázaro o nome, né? Doença de pele. Seu corpo era coberto de feridas, as quais os cães vinham lambê-las. É o Lázaro, realmente, né? Na nossa tradição, o Mulu, né, o Paluaê. Num determinado momento, o rico e o mendigo morreram, desencarnaram, né? A morte não existe. A alma do mendigo foi amparada pelos anjos do Senhor e conduzida ao céu para estar junto de Abraão, que naquela época, né, judeus, né? Já o rico foi sepultado e sua alma foi para o Hades. Gente, esse Hades aqui simboliza, em grego, simboliza o purgatório. Ou, na doutrina espírita, simboliza umbral. Tá? Só para saber que Hades era origem grega. Então, ele foi para o Hades, equivale a umbral aqui no espiritismo, no catolicismo, purgatório, onde estava em constante tormento o rico, né? Então, o rico chamou Abraão, pedindo que o mendigo molhasse, olha só, pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta do dedo na água, ele refrescasse a língua, ele queria uma gota de água. Isso é uma simbologia, mas traduz o que é umbral, né? Para nós é umbral. Então, no entanto, Abraão lhe advertiu que isso não seria possível. Lázaro não poderia passar para o plano dele. E ele fez lembrar-lhe do tipo de vida que ele teve enquanto estava vivo na terra. Então, ele era um rico que esbanjava festas e farras todos os dias. Se vestia de púrpura, de mais fino linho que existia na época. Então, além do mais, Abraão também lhe informou que havia um grande abismo entre eles, entre o rico e Lázaro, de modo que o mendigo não podia ir até onde ele estava e vice-versa. Traduzindo aqui para nossos, as casas do Pai há muitas moradas, né? Casa de Deus, né? Os planos espirituais. Aqui nós vemos que isso aí é a Bíblia, como está dizendo, né? Mas nós temos a interpretação correta. Não pode ir até ele e onde ele está e vice-versa. Nós sabemos que quem está no plano espiritual superior pode descer no plano espiritual inferior. Quem está inferior que não pode subir. Só através do melhoramento espiritual, através de outras encarnações, através de muito estudo, prática do bem, do amor e da caridade. Então,
Quem está no plano espiritual pode descer, mas quem está embaixo, não. Né? É só que isso aqui é a Bíblia, né? A Bíblia não explica muito. Né? O rico também suplicou, já que Lázaro não poderia ajudá-lo, Lázaro vivia comendo as dispensas, as migalhas que caía da mesa do rico. Então, no plano espiritual, Lázaro era uma pessoa de coração puro, pessoa boa. E o rico não, esbanjava toda a sua riqueza com festas e festas e festas, né, todos os dias. Né? Então o rico suplicou que Abraão mandasse o mendigo, ou mandasse, olha só, o mendigo à casa do seu pai. Isso tem uma forte tradução para a gente. Que quer dizer? Isso aí são as comunicações espíritas. O rico também suplicou para que Abraão mandasse o mendigo à casa do seu pai. Isso são os espíritos que vão nos dar os conselhos, nos trazer uma mensagem. Então, você vê que no Novo Testamento, isso é uma mensagem clara, que os espíritos se comunicavam com as pessoas encarnadas. É o que ele quis dizer aqui, que mandasse o mendigo à casa do seu pai. Vamos ver por quê. Ele queria que Lázaro avisasse seus irmãos sobre aquele lugar de tormento. Então, ele queria que Lázaro, o espírito Lázaro, fosse avisar toda a família dele, desse rico, sobre aquele lugar que os aguardavam. Por quê? Eles viviam uma vida errada aqui na Terra, viviam uma vida injusta, uma vida de esbanjamento, de orgulho e humilhando aqueles que nada tinham. Aqueles que nada tinham e eles tendo esbanjando. E eu falei semana passada que todos nós, gente, Deus não condena de modo nenhum a riqueza. Você tem os fatos de Jesus, as passagens de Jesus que ele chamou os ricos, larga tudo que tens, vem e me siga. E dois deles, né, nos casos que está no Evangelho, eles pensaram bem, um era muito rico e falou assim, se mandou, né, foi embora devagarzinho, fininho, e sumiu da multidão. Perdeu a oportunidade, na época, de seguir a Jesus. Né? Quem sabe poderia ter sido nós, né? Nós não podemos criticar ninguém. Né? Quem é rico tem que saber usar a riqueza. Deus não proíbe, Deus não condena. Como eu falei também semana passada, ali no Evangelho, uma vez vemos rico, outra vez nós vemos pobre, mendigo, abastardo, rico, nobre, em várias situações. Nós passamos por várias situações nas reencarnações para aprendermos. É a evolução. Nós só vamos evoluir se nós passarmos por aquelas situações. Se eu ficar só no mosteiro, o que eu vou aprender? Eu vou ficar só rezando. Ali é fácil de eu ser santo, entre aspas, porque se ele for colocado na multidão, ser provocado, catucado toda hora, é uma hora que ele vai explodir, vai xingar todo mundo, vai sair batendo em todo mundo. E nós sabemos que isso é verdade. Né? Quem está no mosteiro não é santo e não está no plano espiritual superior. E isso é uma fase que tem que passar, uma reencarnação que ele tem que passar por aquilo ali. Mas não quer dizer que ele é santo. Os padres não são santos, os padres não estão... Eu falei que não existe salvação, existe evolução. E a evolução é infinita, não existe prazo para evolução, não existe prazo para término de uma reencarnação, não existe. Isso aí está acima do nosso conhecimento, além dos nossos conhecimentos. Então, ele queria que Lázaro avisasse aquele lugar de tormento. É umbral. Não é umbral, gente? Esse lugar de tormento é plano espiritual. Jesus falou, casa do meu pai há muitas moradas. Lugar de tormento. Então, a fim de que pudesse se arrepender toda a família, né, que vivia na opulência, na riqueza, esbanjando, jogando fora o dinheiro do povo, porque eles arrecadavam através do cobrador de impostos. Não arrecadavam, não, eles tomavam. Na época, tomavam.
Hoje toma, mas um modo diferente, né? Cria uma lei ali para tomar também, a fim de que pudesse se arrepender, evitar ter o mesmo fim que ele estava experimentando. Então, o rico se arrependeu lá no plano espiritual. Então, ele não queria que a sua família passasse o que ele estava passando. Aí, vamos ver. Todavia, Abraão lhe respondeu que eles tinham acesso a Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras, porque o Antigo Testamento também, os 10 mandamentos, as leis de Moisés, também eram leis que, se você cumprisse ao pé da letra, você teria uma boa passagem na encarnação que você estava no período, né? Então, eles tinham os profetas, Moisés, os profetas e as Escrituras. Se eles não ouviam os mandamentos do Senhor, claramente expressos em sua palavra, também não iriam ouvir alguém que ressuscitasse dos mortos. Aqui eles colocam ressuscitasse, mas sabemos que isso foi interpretação, né? Interpretação de quem escreveu, de quem reescreveu a Bíblia, interpretou, porque não é ressuscitação. O espírito, para ir comunicar à família, ele não precisava ressuscitar, bastava ele ir em espírito, né? Então, é só essa mensagem sobre o rico e Lázaro, que eu falei semana passada, mas eu queria complementar, dar ela completa, né? Ao pé da letra. Então, onde nós paramos aqui foi sobre os pobres de espírito, né? Vamos dar continuidade, né? Só achar aqui, porque aqui, os pobres de espírito. E até marquei onde eu parei, aqui, ó. Onde está 2 asteriscos. Eu havia falado, né, gente, semana passada, orgulho, justamente isso, né? Justamente o que foi falado na parábola do rico e Lázaro, né? Já li isso aqui, a paz do Senhor esteja convosco, meus caros irmãos, amigos. Venho até vós encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir esclarecer-vos. Bendita seja a graça que Ele nos concede de podermos ajudar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine, torne minhas palavras compreensíveis e que me conceda a graça de colocá-las ao alcance de todos. Eu não preciso ler isso tudinho aqui não, tá? Só estava dizendo que nós falamos aqui, tá? Mas que a vontade de Deus me favoreça para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Que esse texto, esse é o 8º, se não me engano, 11, né? Fala sobre orgulho e a humildade, inclusive sobre Lázaro, né? Por isso que eu coloquei essa mensagem que eu havia comentado, mas eu coloquei o exato termo como está no Evangelho. Então, é esquecido a humildade, essa virtude, né? E, entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Isso é uma pergunta. Quem, sem humildade, você é caridoso? Você pode fazer caridade sem ter humildade? Ah, não. Pois este sentimento nivela os homens, mostra-lhes quem são irmãos, que devem ajudar-se mutualmente e leva ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes. Por quê? Gente, quem faz a caridade é de coração. Não é aquela coisa de você pegar, está sobrando dinheiro, já falei isso, está sobrando, eu sou rico, está sobrando, eu vou pegar, toma, e nem olha para a cara da pessoa. Nem olha para a cara. Toma isso aqui, vou ver se eu tenho uma coisa lá em casa, não olha nem para a cara da pessoa. A humildade, a caridade não é isso. A caridade, como está escrito aqui,
ela nivela os homens, mostra ali que são irmãos. Nós temos que ter a irmandade. Para ajudarmos, nós temos que acolher a pessoa. Não é chegar, toma. Não é que você passa no sinal, toma, joga. Nem olha para a pessoa. Às vezes, a pessoa está carente de palavra, carente, às vezes, de um coração humano. Às vezes, ela bate na sua porta e você, eu vou pegar uma coisa ali, vou ver, toma, quer se livrar daquela pessoa. Isso não é caridade, é o que está dizendo aqui. Nós temos que ter humildade. E essa humildade faz com que nós doar, né? Doemos que nós temos, tanto palavra, tanto um sentimento, um abraço, o que nós tivermos, às vezes um prato de comida, às vezes um dinheiro também, às vezes nós pudermos dar. Mas tem que haver cumplicidade, nós temos que ter humildade, porque se você não tem e você dá, você está jogando fora. Você está, toma isso aqui, porque está sobrando de você. Agora, se você chama um mendigo para comer a sua mesa e conversa com ele, trata-o como igual, porque nós vimos do Lázaro, mendigo, cheio de feridas, esse é o Lázaro, São Lázaro mesmo, que nós conhecemos, né? Vocês viram o que aconteceu com ele? Ele era mendigo, vivia a comer do que caía da mesa do rico. E no plano espiritual, Lázaro estava num plano bem superior e ele no umbral. E ele podia ver Lázaro. Então, ele viu que tudo que ele tinha, toda a riqueza, toda a vestimenta, nada disso servia para nada. E Lázaro, no plano espiritual, acolhido pelo anjo do Senhor, como eu li acima, num plano espiritual, bem-aventurança, de paz, tranquilidade, com espíritos de amor, porque ele era uma pessoa simples, boa de coração. Não foi lhe dado na Terra a oportunidade de ter bens materiais, ainda mais na época de Jesus. Se hoje existem tantos pobres, na época era mais difícil ainda, existia muito mais. Os ricos eram pouquíssimos, eram os reis, eram os sacerdotes, eram aqueles que cobravam impostos. O resto da humanidade era a maioria analfabeto e pobre. Então, para nós praticarmos a caridade, sem humildade não existe. Sem a humildade aqui. Enfeitar-vos de virtude, você está enfeitando. Então, você entra num grupo, um grupo até da espírita, e vai doar quentinha para os mendigos. Mas você vai ali com aquela vontade de já está voltando, já está vindo embora para casa, doido que acabe logo, doido que você entregue todas as quentinhas e ir embora logo. Gente, quero logo ir embora, quer dizer, ele pensando, né? Então, isso não é caridade. Você pegar uma condução, um carro de um irmão de um centro espírita que vai levar as quentinhas, né? Muitos centros fazem isso. Uma amiga do Leon Denis, amiga do Eurípides Barçanufo, que tem aqui em Jacarepaguá, ela vai à noite, às vezes, no frio, no inverno, não agora, por causa da pandemia. Ela ia fazer a doação de quentinhas, o jantar, às vezes era a única refeição que as pessoas tinham, mas ia fazer de coração, ia fazer realmente aquele compromisso que ela tinha com a caridade, um casamento com a caridade, com a humildade, com a vontade de servir. Então, se você vai lá, toma isso aqui, ou na sua casa, vou ver se eu tenho uma coisa lá dentro, e vem com aquela má vontade, embrulha um negócio, toma, nem olha para a cara da pessoa, você não está praticando a caridade, não está. É o que está escrito aqui. Sem humildade, você está enfeitando, você está enganando as pessoas. Olha,
Eu doei, eu ajudei tantas pessoas, está vendo? Olha, ajudei os pobres, mas está enganado, né? Deus vê tudo. O homem não precisa ver. Não importa se o homem te julga mal, mas você faz as coisas certas, e a pessoa não vê. Importa é eu e Deus. Nós e Deus, né? Isso é que importa. Então, como se estivéssemos usando uma vestimenta para esconder as deformidades do corpo, que eu acabei de falar, não tinha nem lido. Quer dizer, já li, mas não agora. Então, está usando uma vestimenta para dizer que eu sou bom, eu faço doação, olha, eu doei tantos mil para a casa X, para a casa Y, as pessoas que passam na minha porta eu dou, quentinho, eu dou o dinheiro, dou roupa, mas da boca para fora, né? É uma vestimenta para esconder as deformidades do corpo, ou da alma, né? Então, vamos lá. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o levou acima de todos os profetas. Isso é Jesus, né? Está falando de Jesus. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade. Ele foi mais humilde que muitos de nós, todos nós. Nós não temos humildade. É uma verdade. Mas Jesus foi a humildade em pessoa. E ele veio nos mostrar essa humildade. Que o fez tão grande, ele já era grande, claro, né? E o elevou acima de todos os profetas. Então, prosseguindo, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus, Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos. Eles achavam que eles mereciam. Os ricos, os condes, né, títulos, né? Eles achavam que é mérito deles. Mas isso são passagens. Se eu tenho um cargo ou se eu tenho dinheiro, cabe a mim o bem ou o mal usá-lo. Tem aquela velha questão. Qual a maior provação? Ser rico ou ser pobre? Ninguém sabe, né? Cada um fala uma coisa, né? As duas provações são realmente provações, né? Já dizem. Cabe a cada um superá-las. Não é porque eu sou rico e vou ser feliz. Não. Os ricos estão morrendo na pandemia, os ricos têm câncer, os ricos têm infarto, o rico tem tudo. O rico perde seus entes queridos, sofrem por isso. A riqueza não os isentam de nada. Então, não há orgulho, não há vaidade, não há mérito nenhum em ser rico. Tipo assim, agora, se você tem a riqueza e você a utiliza para o bem, para ajudar as pessoas, para dar emprego, para fazer o bem mesmo, né? Para que eu guardar dinheiro se eu não vou levar? Nada disso. Não vou levar nem, como eu falei, nem o corpo, nem a roupa, nada, tudo vai ficar. Só o meu espírito e as minhas virtudes, as qualidades espirituais que eu plantei, que nós estamos plantando, né? Então, eram recompensa dos seus méritos, não. E que a sua essência era mais pura do que a do pobre. Eles se achavam superiores, né? Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas. Gente, há uma teoria, né? Isso da Idade Média, e não existe reis ainda, né? Na Inglaterra, na Espanha, em outros países, existe reis ainda. Eles acham, a teoria deles é que Deus escolheu que eles fossem reis. Deus na terra, Deus no céu, desculpa, Deus no céu e eles na terra. Eles são representantes de Deus, segundo a teoria deles, né? Então, eles se acham que eles têm o direito, que eram devidas. Então, vamos lá. E é por isso que, quando Deus as retira, quando Deus retira
um bem que você tem, acusam-no de injustiça. Gente, os bens que nós temos são passageiros. A traça, o tempo corrói, como está dito no Evangelho também. Tudo passa, tudo é matéria. A matéria, com o tempo, ela vai se desfazendo. Só não passa a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Como ele disse, o céu e a terra passarão. Nosso corpo um dia vai se deteriorar, vai vir as doenças, vai vir a transição e nosso corpo vai virar pó daqui a alguns centenas de anos. É uma lei da natureza. Agora, não é morte. O espírito é eterno, é imortal. Então, é por isso que, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Nós ainda temos essa audácia de dizer que Deus é injusto conosco, né? A irrisão e cegueira, né? Eles são cegos, né? Deus vos distingue pelo corpo? Não. É uma pergunta, né? Mas não. O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homem? Não, né? Acredito que não, né? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Rico. Não essas ideias que eles têm, que eles merecem, que eles são o supremo. Não lhe atribuais as ideias concebidas por eles, né? Esses cérebros orgulhosos. Enquanto dormes em teus aposentos faustosos, ao abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria, naquele frio, né? Enquanto a pessoa está no abrigo do frio, eles não querem nem saber quantos irmãos estão na rua, morrendo de frio, sem um cobertor. Por isso a campanha do agasalho, que a Igreja Católica faz, os centros kardecistas espíritas, umbandistas fazem. Então, é por esse caminho que nós temos que seguir. O infeliz que sofre com a fome não é teu igual, né? Ele não é nosso irmão, como eu já falei várias vezes, está no Livro dos Espíritos. A lei do Cristo é que ninguém morra de fome. Nós somos culpados se tivermos um ao nosso lado, um irmão nosso, e nós saibamos que ele passa fome e ele morrer de fome, e nós tivermos uma condição de repartir o pão. Vamos repartir o pão, né? O infeliz sofre com a fome, que não é teu igual, eles não são nossos irmãos. Deus não falou, Jesus não falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo, ele é teu irmão. E nós não podemos deixar o nosso irmão sofrer. Essa é a doutrina de Cristo. A estas palavras, o teu orgulho se revolta, né? Tem pessoas que se revoltam ouvir falar isso. Blasfema em tudo. Bem sei, né? A estas palavras, o teu orgulho se revolta, bem sei. Tu consentirás em lhe dar esmola, mas em apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais. Que é uma pergunta. É o que eu falei. Você dá esmola, mas você aperta a mão, você conversa, você é solidário, você ouve, você tenta, às vezes, encaminhar ele para uma instituição, que às vezes ele está na rua, às vezes ele quer ajuda. Ele quer ir para uma fundação, onde vai ter amparo, vai ter banho, vai ter alimentação, vai ter uma aula, um estudo. Então, você dá esmola, mas não aperta a mão, né? Jamais, né? Que, na pergunta que, então, é que muitos fazem. Você dá esmola, mas nem olha para a cara da pessoa. Eu falei acima. Mas é o mesmo aqui. Você não aperta a mão fraternalmente. Fraternalmente
é como irmão. Frater quer dizer irmão em latim, tá? Então, como irmão, se aperta ele a mão dele como se fosse seu irmão, jamais, né? Então, dize tu, né? Eu, nascido de sangue nobre, importante na terra, seria igual a esse miserável que anda em trapos? Vã utopia desses pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o colocaria tão baixo e a mim tão alto? Isso é a teoria dos ricos, né? A teoria deles. Mas nós vimos que no plano espiritual é o contrário, né, gente? Ele não leva nada e talvez esteja num plano espiritual bem inferior, como o rico e Lázaro, né? Então, nunca esqueçamos da passagem do rico e do Lázaro. Basta lembrar São Lázaro, né? A nossa casa também, que festejamos também, né? Na Umbanda, né? Sabemos muito bem quem é, né? É verdade? Não, trapos, né? Uma utopia desses filósofos. Se fôssemos iguais, né? Deus não colocaria tão baixo e a mim tão alto, né? Filosofia dos ricos, né? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vós despirdes a ambos, que diferença haveria entre vós? Nós não nascemos nu? Não nascemos, né? A nobreza do sangue, dirás, mas a química atual, antigamente a química não conseguia fazer exame sanguíneo, né? Distinguir, saber a classificação do sangue, dos tipos sanguíneos, A, AB, O negativo, né? O positivo. Não tinha essa condição. Eles diziam que era sangue azul, nobre, né? Mas a química moderna, né? A química moderna nada encontrou de diferente entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te disse que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Como eu falei, as reencarnações, nós passamos por todas as situações. Nós somos ricos, pobres, mendigo, somos governantes, reis, presidente, passamos por várias situações. Então, cada um é aprendizado. E aquele que for rico tem que aprender a usar a riqueza para ajudar o próximo. E aquele que é pobre, nunca se revoltar contra a pobreza, porque nasceu numa favela, nunca se revoltar. As duas provações são difíceis. Cabe a cada um de nós passar por elas e aprender a lição e com ela evoluir, fazer o bem. Então, vamos lá. Infeliz como ele, né? Que também não pediste esmolas, que não a pedirás um dia a esse mesmo que desprezas hoje. É a lei da reencarnação. Quem sabe se aquele que te pede esmola, nós não pediremos a ele um dia? É o que está nessa passagem do Evangelho de Jesus. As riquezas, por acaso, são eternas? Não, de jeito nenhum. Não levamos nada, nada, nada. Levamos o coração, nosso coração puro, coração de amor, coração de bondade. Isso é que nós levamos. Sentimentos, bons sentimentos, não odiar ninguém. Eu falei semana passada aqui, vamos ter um cuidado para que quando nós vamos fazer um dia a transição, nesse ciclo de reencarnação, nós vamos desencarnar um dia, que nós não vamos deixar esse plano espiritual com ódio no coração, porque nos planos superiores não tem lugar para o ódio. Você vai para um plano espiritual onde existe o ódio, é umbral para baixo. Então, vamos ter esse cuidado. Não odiar. Você não sabe quando chegará a hora da transição, não a morte, a hora da nossa passagem para um outro plano. Nós não sabemos. Então, se ela um dia te pegar,
É você, amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou fazer prece, amanhã eu vou rezar, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou ser bom. Não, é hoje, é agora, aqui e agora. Não deixa para amanhã aquilo que possas fazer hoje, porque não sabemos quando nós vamos passar para um outro plano. Não que seja ruim, não que seja castigo. É a lei que Deus criou, a lei da vida, é a lei da evolução. Então, elas acabam, quer dizer, a riqueza, por acaso são eternas? Aí aqui a resposta. Elas não acabam com o corpo envoltório perecível do espírito? É a pergunta, continuando a pergunta, né? A riqueza não acaba também com o corpo? Acaba, sim, claro, tudo acaba. Lança um olhar de humildade sobre ti mesmo. Lança, enfim, os teus olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros? Como eu falei, não é a morte não é castigo. Ele fez isso, era ruim demais, morreu porque era ruim. Tem tantas pessoas boas, gente, tantas crianças que já nasce doente, já nasce sabendo que vai ter pouco tempo na Terra. Então a morte não é castigo. Deus não castiga. Deus simplesmente faz com que a lei seja cumprida. Então, se nós plantamos, nós vamos colher. Agora, o sofrimento é diferente, sim. Você sofre porque você faz o mal, você planta o mal, independente da expiação, independente da provação. Mas a morte não é castigo. Então, pensas que a morte não te poupará mais do que os outros? Isso é para os ricos. Que os teus títulos não te preservarão dela? O título não preservará ninguém. Ele acha que é rei, não vai morrer, não vai, quer dizer, desencarnar, mas é um ciclo. Se nós não desencarnarmos, não vamos evoluir, não vamos ter outras provações, não vamos ter um descanso daquilo que nós fomos e precisamos passar por outras experiências. Então, é necessário, né? Mas, para quem não acredita, eles querem ter o elixir da longa vida, né? Eles querem ter a eternidade na Terra. Então, nem os títulos, nada. A morte chegará para todos. Então, os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã. Como eu falei, amanhã, hoje, dentro de 1 hora, e se ainda te sepultas em teu orgulho, então eu te lamento, pois serás digno de piedade, orgulhosos. Aí está se referindo aos poderosos, os reis, os ricos, aqueles que não usam bem o que têm. Né? A ausência do bem, deixar de fazer bem, é o mesmo que você estivesse fazendo mal. É uma omissão. Você está praticando uma omissão. Então, nós temos que fazer o bem. O que foste antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesse em situação mais modesta. Isso aí em outra existência, né? Talvez estivesse em situação mais modesta que o último de vossos servos. Às vezes ele tivesse, aquele que é servo dele, que é escravo, né? Às vezes ele tivesse uma situação mais modesta ou mais humilde. E ele trata o servo com orgulho, com ruindade, com maldade, e não sabe que a lei da reencarnação ela dá volta, né? Um dia rico, um dia pobre, um dia grande escritor, um dia, né? Várias e várias etapas da reencarnação necessária ao nosso crescimento espiritual, né? Então, curvai, pois, vossas frontes altiva. Deus as pode rebaixar no momento em que mais as elevardes. Chega uma hora, Deus desfaz tudo. Tem gente que perde tudo, suicida porque não aguenta a pobreza, né? Nós temos casos e casos desse. Então,
Deus, nós temos que nos curvar a Deus, nos curvar às leis de Deus. Todos os homens são iguais, iguais na balança divina. Somos todos filhos de Deus, não existe ninguém acima de ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Na balança divina, para Deus somos todos filhos, somos todos irmãos, porque Deus é Pai, como disse Jesus, Pai Nosso, né? Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus, que distingue um homem do outro. Somos iguais, mas o que distingue para Deus são as virtudes, as coisas boas que fazemos, que plantamos, o bem que fazemos, a caridade verdadeira, não é aquela caridade sem humildade, você dá, mas dá de má vontade. Não. É a virtude verdadeira, é a caridade com amor, amor no coração, amor a Deus, amor ao próximo e amor ao seu semelhante. Bem, gente, já estamos praticamente na hora, então só vou acabar de ler esse trechozinho aqui. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Só as virtudes, viu? Tudo que nós lemos ali, que vale a virtude, que vale que nós fazemos de bem, de bom. Todos os espíritos são de uma mesma essência. Deus nos criou simples e ignorante. Somos a essência de Deus. Deus é nosso Pai. E todos os corpos foram formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam, ao contrário, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. A verdadeira nobreza, a caridade e a humildade. Pobre criatura, tu és mãe, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome, vai curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus, né? Deus concede o reino dos céus. Aquele confiantes em Deus, aquele que sofre, mas acredita na promessa de Jesus, meu reino não é deste mundo, e segue suas leis, aí sim a felicidade nós encontraremos nos reinos celestiais e nos mundos superiores, no mundo de regeneração, nos mundos mais evoluídos. Então, gente, parei aqui, tá? Parei aqui no reino dos céus, porque é chegada a hora, né? Deixa eu botar aqui o asterisco. E pronto, parei aqui. Mãe Créia está presente? Sérgio. Oi. Sérgio. Oi, tá. Pode falar, Mãe Créia. Estamos ouvindo. Sim. Fala, Mãe Créia, estamos ouvindo. Ô, Sérgio. Oi, Luiz. Oi. Estamos ouvindo. Sérgio. Fala. Fala, Luiz. Estamos ouvindo. Tu está me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos. Estamos ouvindo. Isso. Estamos ouvindo sim, Luiz. Tu está me ouvindo? Tá. Estamos ouvindo. Se tu puder amanhã, se tu no teu pai, tu dá uma passada aqui amanhã. Tá.
Eu vou dar uma ligada para você depois, tá? Mãe Tá Creia, ruim de escutar. vai poder falar, Mãe Creia? Tá. Mãe Creia, vai poder falar? Estamos ouvindo. Sérgio, eu Fala, acho que mamãe. ela não está te ouvindo. Mas está aberto aqui. Mas ela não está ouvindo. Está ouvindo não, né, Mãe Creia? Umas considerações finais, falar alguma coisa? Se não, eu vou fazer a prece. Não, o estudo foi ótimo, graças a Deus. Dá para falar não, tá? Tá ruim. Ela não está te ouvindo, não, Sérgio. Tá ótimo. Então eu vou fazer a prece, tá? Deixa eu. Pode falar, vai te ouvir. Olha lá. Certo? Oi, Luiz, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Fala, Luiz. Estamos ouvindo, Luiz. Pode fazer, tia Creia. Agora nem é preciso mais. Estamos ouvindo, Luiz. Mãe Creia. O que eu faço? Sérgio, na quinta-feira também aconteceu isso. Então tá bom. Eles não estavam conseguindo ouvir o Ah, Jorginho e acabou que eu acho que ele ficou tentando, e ele acabou saindo da reunião um pouquinho antes. tá, então eu vou fazer a prece, tá, gente? Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, mais uma vez te agradecemos por essa tarde de trabalho e que nós nos sentimos bem, aprendemos e recebemos um pouco da sua luz, do seu amor e a sua vibração. É muito bom estarmos na presença do Senhor. É muito bom estarmos aqui reunidos, mesmo cada um no seu lar, mas estamos juntos em espírito, levando a nossa prece ao Deus Todo-Poderoso, aquele a quem tudo cabe nesse mundo. Então, nós pedimos por todos aqueles irmãos que nós conhecemos, todos aqueles irmãos que não conhecemos, pedimos pelo mundo todo que sofre, pedimos por aqueles que estão em agonia, em sofrimento, mas, acima de tudo, nós estamos aqui para agradecermos por essa tarde de trabalho, por encontrarmos nossos irmãos aqui presentes e aqueles que não estão presentes, que eles possam receber também essa vibração positiva emanada por nossos pensamentos e nossas preces. Que Deus possa visitar o lar de cada um de nós, de todos os nossos irmãos da casa de Bezerra de Menezes e todos aqueles que precisam e sofrem. E assim, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, em teu sagrado nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para encerrar os nossos trabalhos na tarde e noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bem, gente, mais uma tarde, né? Mais um sábado de estudo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mais uma semana, né? Se Deus Muitas virão. semana que vem estaremos aqui novamente, né? Para trabalhar, para adorar a Deus
agradecer, né? E que tenham todos um bom domingo, tenham uma boa noite e um domingo abençoado. Sérgio, senhor Sérgio, posso falar? Tenta falar, mas Posso não falar consigo. aqui da minha mãe um instantinho? A palavra está Tento aberta. falar, mas não consigo. Esse é o momento de todos falarem, né? De todos falarem um com o outro, se harmonizarem, né? Quanto tempo, né, que a gente não se fala? Deixa eu falar aqui da minha mãe um instantinho. Claro, fica à vontade. Ó, ela estava no coma induzido. Aí os médicos foram desligando o aparelho devagarzinho para ver a reação dela. Não desliga aqui. E o resultado do Covid, que ela está fazendo toda semana para ver, né, se já foi, e já deu negativo. Graças a Deus, uma vitória. Bom, né? Né? Então, quero agradecer Graças a a Deus. Jesus, a Maria, a Adolfo Bezerra de Menezes, a todos que estão fazendo oração. Graças a Deus, já deu uma melhora, que eu tenho pedido a Deus que Ele dê-nos a oportunidade, a nós, os filhos, que ela, antes de entrar em coma, ela pediu muito para ver os filhos, entendeu? Mas aí entrou em coma, não deu. Então, eu peço muito a Deus que nos dê essa oportunidade dos filhos e os netos, quando ela saísse do coma, para a gente ir ao hospital, que vão botar ela numa sala, como é que se diz? Estou um pouco nervosa. Iam botar ela numa enfermaria, para nós irmos lá, para conversar com ela, dar um abraço e entregar na mão de Deus, né? Aí que a vontade de Deus seja feita. Mas eu só peço a Deus essa oportunidade da gente se despedir dela. Obrigada. Deus é que sabe, né? Entrega na mão de Deus. Está na mão de Deus. Na mão de Deus, isso. Isso. Obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Ô, Sérgio, Oi. a Solange, Oi, olha, eu desejo que Deus abençoe todos os papais da terra, mesmo que seja um dia que o homem inventou um comércio, né? Mas a gente acredita que os filhos ficam mais perto dos pais. Verdade. Até em relação que partiram, né? Porque o meu pai foi muito bom, então eu sempre penso nele. Então eu peço que ele esteja muito bem onde ele se encontra, né? E todos os pais né, da terra, que abençoe. E os filhos também, né? Os filhos também para Feliz Dia dos Pais. Homenagear. Para todo mundo. Um beijo, um abraço para todos os pais. Feliz Dia dos Pais para todos nós, homens, né? Isso. Deus abençoe todos vocês. Deus nos abençoe. Né? E beijo para os irmãos também. Irmãos, tá? Gente, então. Com muita paz. Até a próxima. Se Deus quiser, feliz Dia dos Pais para todos os homens, né? Foi um ótimo estudo. Graças a Deus. Tchau.